Agora desculpe, né? Eu não comecei por você. Eu queria. Eu perdi aqui também. Muito bem. Associação de Amigos. Qual será seu posicionamento com relação à Sabesp e ao saneamento básico para a Costa Sul? Tinha saído dessa pergunta. Ainda bem que saiu. Bom, hoje não tem o contrato assinado com a Sabesp, eu não sei se o atual gestor vai assinar esse contrato até o final do ano, mas caso não o faça, essa discussão, nós vamos abrir uma audiência pública para consultar a população, para saber se a Sabesp está correspondendo aos anseios da população, e aí caso a população entenda que tenha que renovar esse contrato, nós vamos estabelecer as metas com prazos dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, caso a população entenda que não deva ser a Sabesp, nós vamos abrir a licitação para colocar uma outra empresa que o faça. Mas a gente entende também que tem alguns empecilhos jurídicos agora com a criação da região metropolitana, mas que a gente sabe também que o governo do estado não está fazendo a sua parte. Então, nós vamos dividir essa responsabilidade com a população sebastianense. Com a edição da Lei Nacional de Saneamento ficou melhor para os municípios, né? Só que o nosso município, para variar, ficou na rabeira. Com a extinção, né, entre aspas, do convênio com a Sabesp em 2011, nós já deveríamos ter feito um novo contrato com a Sabesp, como alguns municípios já fizeram. Os contratos agora, ou as concessões com a Sabesp, são feitos em cima de plano de metas, de uma cronologia de desembolso e pontos onde se quer atingir. Isso é definido através de um estudo técnico bastante apurado, que vê lá parque implantado, né, custos, etc. e tal, porque em cima desse plano técnico você define, né, com a Sabesp, eu quero isso até data tal, eu quero isso nesse tempo, etc. e tal. Nós não temos esse estudo. Então há que se fazer esse estudo, inclusive, para que se possa decidir, em cima de valores, de coisas palpáveis, né, se a Sabesp tem condição de continuar ou não a honrar o compromisso com o município de São Sebastião. Até agora, a Sabesp tem sido uma grande balela, né? Operações Praia Limpa, Uningenho, Saí Baleia, Paúba, que vem... Tá tocando? Que não fizeram nada até agora. Então vamos cobrar. Eu creio que o gestor ele tem que pegar aquele convênio que está lá sem assinar. Eu só vou assinar o convênio da concessão com a Sabesp depois de ter uma conversa com a federação, com todas as entidades, com o meu jurídico, e ver quais são as prioridades da Sabesp com São Sebastião. A Sabesp hoje é uma autarquia, né, mista, tem ação na Bolsa de Valores, visa lucro, e ela não está nem aí, sabe? Ela só quer visar lucro para dar dividendos para os seus acionistas, e não está nem aí para o município. Tanto é que Maresias hoje não tem esgoto, Cambori não tem água tratada, nem vamos falar de esgoto, tem cano aqui enterrado de dinheiro público que já se perdeu, que já faz o que, 20 anos, Marcão? Por aí, né, Marcelo? Sabe? Então, promessas que não são cumpridas, e vem pessoas com discursos demagogos representando o governo do Estado, enganando a época de eleição que vai fazer isso, fazer aquilo, porque eu não fez antes, né? Então, a gente vai fazer uma conversa com a Sabesp, caso não seja possível, a gente vai fazer uma autarquia municipal. Tá bom. Tá bom? Uma pergunta da Associação de Amigos, tá? Infelizmente, todos morremos e os cemitérios do município estão em estado precário. Infelizmente foi bom. Isso é infelizmente. Como pretende evitar este caos? Olha o que está acontecendo. Essa foi boa. Agora você. Agora você está bebendo. Quem morre primeiro fala. Eu sou em choque. Se você pensa que é difícil licenciar um aterro municipal de lixo, tente licenciar um cemitério. É extremamente difícil. Então, todos os cemitérios da nossa Costa Sul, eles estão interditados por problemas sanitários, todos sabem disso, né? Então, estão se virando com o que tem. Então, a
grande fala é assim, né? Não há mais possibilidade de se ter um cemitério em cada praia. Nós temos que ter um cemitério regional. Então nós vamos lutar, junto com vocês, já havíamos definido isso no nosso primeiro mandato, que faremos um cemitério regional. O encontro da área, o licenciamento da área e apresentar isso para a comunidade. Vai ser aquela velha briga, né? Ninguém vai querer um cemitério na praia dele, mas vamos lá. Não tem jeito, porque felizmente todos morremos, não infelizmente, felizmente. Então, e para o centro também, né? Já há uma falta total de espaço para que possamos enterrar os nossos mortos aí, né? Então, infelizmente, é uma discussão que não se pode fugir e eu sempre faço essa pergunta nos debates, que tem que ter pergunta de candidatos. Também, reiterando o que já foi dito, a ideia é ter o licenciamento de um cemitério novo na região sul do município e outro na região central. O problema se arrasta há anos, não é fácil realmente conseguir esse licenciamento, só que a nossa ideia, com a equipe técnica que nós vamos formar, nós vamos cobrar agilidade também por parte dos órgãos ambientais que liberem logo esse licenciamento, porque não dá mais para a gente sofrer com esse problema. Todo mundo sabe já, né, que o cemitério hoje morreu, quem não tem gaveta lá, os seus entes queridos, não tem como ser enterrado. Então lá na área central ia ter um cemitério regional, né, unir os dois bairros, a região central. Tem andamento de licenciamento há mais de 5 anos. Até hoje a CETESB não deu o ok. Temos cemitérios em situações críticas, como Barra do Una. Barra do Una é na beira do rio. O churume vai imediatamente na beira do rio. Está lá, o problema está lá, e a CETESB, que é um órgão fiscalizador, que tem que proteger o meio ambiente, vê que o dano está sendo ocorrido e não licencia uma área. Nós temos que arrumar uma área aqui na Costa Sul, uma área na região central e fazer 2 cemitérios, isso é claro. Precisa fazer força junto ao meio ambiente, junto à Secretaria do Estado, deputados federais, para pressionar a CETESB, porque senão não sai. Nós vamos pressionar para sair, porque um dia eu também vou morrer. Tomara que seja o último daqui. Cuidado, vai sair daqui a pouco, né? Eu espero que não Estou se marcando, né? Tomar cuidado. Colesterol, hein, seu Marco? Eu posso dar esse candidato, estão se matando. É outro tá ali, que gosta disso. Uma pergunta da Associação de Amigos. Como avalia a possibilidade da fiscalização de posturas e a vigilância sanitária funcionar aos finais de semana e períodos noturnos? Como a Prefeitura agirá nos casos de perturbação do sossego, tanto para as casas de veraneio como para locais comerciais? Começa. Acho que o maior problema levantado em todas as áreas aí é a falta da fiscalização e a falta de uma gestão que realmente cobre do funcionalismo público para que exerça o seu papel. Nós temos, como eu falei aqui, a ideia de colocar um turismo profissional, e para você passar uma imagem desse turismo profissional, você tem que mostrar para quem está visitando a cidade que aqui a legislação ela é respeitada. Então, com relação a essa questão tanto da fiscalização de posturas como da vigilância sanitária, nós faremos aí um sistema de turno de plantão, principalmente aos finais de semana. Uma cidade turística como a nossa, que tem esse potencial, tem que ter esse acompanhamento aí dia e noite, e nós daremos condições não só desses plantões, mas também dando estrutura de veículos e equipamentos modernos para estar exercendo corretamente essa fiscalização. Onde vai? Pra cá? Agora eu entendi. Nossa, tu tá sozinho aí. Tudo bem. Eu, quando fui vereador, a gente aprovou na Câmara a lei do... Aprimoramos a lei do silêncio, né? E hoje Ilhabela copiou a lei que a gente aprovou lá atrás, Caraguá copiou e São Sebastião não faz. Não tem nem decibelímetros a cidade. Quem que tem que fazer essa fiscalização? A Guarda Municipal. Carros com seus altos barulhos, lugares que não tenham o devido alvará do licenciamento correto, né? Fazer um convênio com a Polícia Militar para, junto com a Guarda Municipal, fazer que os devaneios do sossego público, que todo mundo precisa dormir. Eu
sei que é necessário ter casas de shows, eventos, mas sem prejudicar o próximo, né? Tudo com limitador de volume, com acústica. E a fiscalização hoje é um absurdo, que quando mais precisamos, que é no final de semana, que é onde acontecem os devaneios, a prefeitura alega que não tem dinheiro para pagar a hora extra. Então, para que a gente paga IPTU? Para que a gente paga ISS como empresário? Com certeza isso será prioridade e vamos dobrar o número de fiscais, porque usaremos a Guarda Municipal como um agente fiscalizador. Nós tivemos uma experiência positiva durante a nossa gestão, que nós tínhamos uma operação integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil, fiscalização, e implantamos aquela lei seca, né? Então havia uma obrigatoriedade de que estabelecimentos comerciais fechassem num determinado horário, que era 10 horas da noite, com uma certa tolerância, né? Funciona. Então, o que efetivamente falta é que a fiscalização da prefeitura seja eficiente e que todos tenham sensibilidade para isso. E que todos também tenham sensibilidade que nós somos um roteiro, entre aspas, turístico, né? E música ao vivo, bares, etc. e tal, podem e devem fazer essas atividades desde que devidamente equipados para tal, né? Que não incomodem os outros, né? Então é um investimento. Quero ter música ao vivo, eu tenho que investir, né? Eu tenho que isolar o ambiente, etc., qualquer coisa do tipo assim. Agora, vejam que dificuldade, né? Por isso que eu fico preocupado quando algumas pessoas que sequer sabem onde fica São Sebastião dizem que querem governá-la, né? São Sebastião tem que ter uma unidade de fiscalização descentralizada na Costa Sul, em todos os seus itens. Final de semana, inclusive. Principalmente. Pessoal para fechar, porque senão Não dá tempo aqui. não. Deve ser. Pode aumentar. Uma pergunta da Associação de Amigos. Sendo um município turístico, existe alguma previsão de termos guarda-vidas municipais? É uma boa pergunta. Eu, quando fui vereador, eu cobrei muito isso dos prefeitos. Porque eu entendia que o guarda-vida ele não dá para ser só temporário. Porque quem quer ter uma cidade turística quer o turismo anual. E não dá para ter o guarda-vida protegendo a gente só na época de janeiro, fevereiro e um pouquinho de dezembro. Então eu penso sim em fazer um convênio, criar, precisa de dinheiro, né? A gente precisa criar, mas é uma matéria que me empolga muito. Eu acho que quem quer fazer uma cidade turística, que é no nosso caso, que tem um plano de turismo para a cidade, a gente pretende de alguma maneira ver curso disso, porque tudo está em cima de valores, custos, estudar e, se possível, implementar o guarda-vida municipal. Nós já temos a guarda ambiental, nós temos o guarda municipal. Por que não o guarda? Porque o Estado é omisso, né? Ele não dá policial, ele não dá delegacia, ele também não dá guarda-vida, ele vai passando tudo para o município. E para salvaguardar a nossa integridade dos nossos turistas, do nosso povo, a gente vai pensar em fazer um guarda-vida municipal sim, desde que haja recurso. Sou eu? Nossa ideia, inicialmente, é ver se a gente pode, dentro do convênio da atividade delegada, ampliar também para ter Corpo do Bombeiros, ampliando os guarda-vidas do Corpo de Bombeiro. Caso isso não seja possível, a gente vai ver o estudo para abrir o concurso para ter os salva-vidas municipais. Como foi falado, nossa meta é fazer um turismo profissional e falar de uma cidade com turismo profissional e dar segurança para essas pessoas, principalmente nas praias da Costa Sul. Então, também é a nossa meta do plano de governo. Nós criamos a Secretaria de Segurança Urbana, né, municipal, na nossa gestão, e vínhamos colocando alguns itens que teriam que ser perseguidos ao longo dos anos, né? Uma delas é tornar a carreira do agente da Defesa Civil um cargo efetivo da Prefeitura, porque ele é hoje todinho formado por voluntários, ou comissionados, ou nomeados, contratados, né? Então, dentro desse perfil do agente da Defesa Civil, nós estávamos tentando embutir, e acho que vale ainda a ideia,
de que esse segmento a ser criado, ele seja responsabilizado pela parte de guarda-vidas, né? Que tem um uso que é mais intenso, né, nas temporadas e precisa de um efetivo maior nessa época, mas no mais do tempo pode ser utilizado em atividades múltiplas, né, com múltiplas funções. Então a pretensão é ter um agente da Defesa Civil que tenha uma cobertura um pouquinho mais ampla, né? Toda a prestação de contas desse negócio de guarda-vida temporário pega no pé dos prefeitos, pegar no meu um tempão. Então é um problema tremendo isso aí, juridicamente. A última pergunta é a da imprensa. A elaboração do plano diretor, instrumento primordial do planejamento urbano, se arrasta há 12 anos. Nesse período, foram realizadas dezenas de audiências públicas e apresentadas uma série de propostas para aprimorar o documento. Mas até hoje a cidade permanece sem plano diretor. Que medidas o candidato pretende tomar para que o plano, enfim, entre em vigor? O candidato propõe alterações nas leis de uso e ocupação do solo? Pergunta é autoexplicativa, né? Bastava falar sim, né? Então, nós fizemos um trabalho, quando entramos na prefeitura, de atualizar o plano diretor, que estava em vias de vencer. Mas tivemos muitos embates com o legislativo, né? E ao final da segunda vez que fizemos o plano diretor, aprovado por todos aqueles que participaram das discussões, né? Ministério Público, CETESB, sabe? Todos, inúmeras audiências públicas municipais, no município, esse plano foi aprovado numa reunião lá no Porto Grande Hotel, por todos, inclusive pelo MP. E isso foi levado à Câmara Municipal. Só que chegamos numa época de disputa eleitoral, o negócio ficou parado, fim da eleição, o plano foi devolvido sem ser votado para a prefeitura. Então, todo prefeito faz a sua inserção, quer que a coisa ande, mas não andou. Então, nós temos que, novamente, perseguir a confecção de um plano diretor municipal e que nele esteja efetivamente colocadas algumas coisas modernas de lei do uso do solo, né, que estão muito ultrapassadas. Bom, como a gente fala em gestão participativa e não tem como você falar no planejamento de uma cidade sem a peça fundamental que é o plano diretor, então, por obviedade, nós vamos colocar como prioridade o encaminhamento dessa questão o mais rápido possível para que a gente possa planejar as outras ações da nossa gestão. Então, não vou nem me prolongar muito, porque é prioridade do nosso governo, porque sem essa peça não tem governo. Eu quero falar até para o Juan que nesse embate eu estava lá, eu era presidente da Câmara. E não foi por vaidade política, foi um entendimento que a Câmara quis ouvir a população. E a federação foi contrária, as entidades foram contrárias, a maioria da população foi contrária ao que foi ouvido dentro das audiências públicas. Realmente a gente participou, é o papel do legislador ouvir a população, e naquele momento a população apontava, eu não era o único voto dentro da Câmara, tinha mais vereadores, voltamos contrário e devolvemos o plano diretor, mas é possível voltar e hoje mudou muito e precisa tomar coragem de mudar o plano diretor com uma máxima urgência, faz parte do nosso governo que isso seja tratado de volta com as entidades, com as pessoas de São Sebastião, que o plano diretor delimita e limita o que a gente quer para São Sebastião. Sem um plano diretor é muito difícil uma cidade avançar, né? Então a gente vai avançar e ter um plano diretor, se Deus quiser, na próxima gestão do Wagner Teixeira, prefeito. Bom, queria agradecer a presença de todos, do auditório, do pessoal da imprensa, etc. e tal. Principalmente a presença dos candidatos. Eu acho que seria interessante a gente deixar um minuto agora para cada candidato, dar o seu recado, como se fosse a última pergunta, e a gente pode encerrar então. Tá bem? Vamos começar pelo Wagner, que reclamou tantas vezes que não foi o primeiro. Eu vou deixar para o Luan, que é mais velho aqui, vou respeitar a idade.
Porque aí nos vídeos você não lê primeiro, né, pai? Muito bom. Principalmente evidenciar que disputa política não é rinha de galo, não é arena para decapitar ninguém. Nós estamos apresentando pessoas, em essência, todos têm uma visão do município, né? O que os vai distinguir é a capacidade de fazer o que falam, né? Então, dentro desse conceito, eu queria que avaliasse o meu nome, porque Deus me deu uma oportunidade de ser prefeito e eu fiz o que falei. Então, agora isso referenda a minha aspiração de querer voltar a ser prefeito, junto com o meu grupo, com essa experiência que tivemos, né? Bastante satisfatória. Não houve como cumprir todos os sonhos da comunidade, mas nós fomos muito mais além do que efetivamente o Poder Executivo costuma fazer em São Sebastião. Então eu queria contar com o apoio dos senhores, né, da comunidade, para que dissessem isso. São Sebastião é um município complexo, ele é um município que requer dedicação total e absoluta dos seus governantes, e eu gostaria de ter o prazer de ser prefeito de vocês novamente. Muito obrigado. O critério não foi do mais velho para o mais novo? Só mais novo. Porque eu vou para os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Não tem problema. Bom, quero agradecer mais uma vez essa iniciativa da federação, parabenizar. Não é de hoje que isso acontece, em outras eleições já tiveram a oportunidade dos candidatos se apresentarem, e a oportunidade que a população tem de avaliar aquele que realmente quer governar o município. Ele tem que estar à disposição para as sabatinas, para os debates, para as entrevistas, e ver realmente, olho no olho, aquele que passa segurança, ver o histórico de vida da pessoa na cidade de São Sebastião, o que já construiu na cidade, a sua passagem pelos cargos. Eu tenho aí um orgulho muito grande de ter sido vereador, ter sido vice-prefeito, secretário de Educação, secretário de Governo, e ter uma passagem que não teve manchas e tem uma história na cidade. Pense muito bem nas campanhas milionárias, pautadas em marketing, profissionais de fora da cidade que não conhecem a identidade de São Paulo, mas que preparam aqueles discursos que são uniformes para todas as cidades e que depois não tem como cumprir. Então, uma campanha que o candidato gasta mais do que vai ganhar ao longo dos 4 anos é uma campanha que pode comprometer a qualidade dos serviços públicos, e São Sebastião não suporta mais isso. Então, eu finalizo dizendo que São Sebastião ainda tem jeito, e esse jeito é o PH prefeito. Também parabenizar todos os envolvidos, quem formatou as perguntas, meus concorrentes aqui ao cargo de prefeito, dizer que as entidades, elas precisam ser respeitadas. Quando o prefeito se torna prefeito, ele precisa continuar ouvindo as entidades. Quem se recusa a vir ao debate, será que esse cara vai abrir as portas da prefeitura para continuar debatendo os problemas da região? Aquele que se recusa a vir agora, que precisa do voto, precisa passar informação, o que ele pretende, de que forma pretende governar a sua cidade, será que ele vai bater na porta lá da prefeitura? Essa pessoa vai estar à disposição das entidades? Então fica aqui uma reflexão. Eu sou aqui da Costa Sul, já fui vereador, vice-prefeito, secretários, mas nunca fui prefeito. Conheço os anseios da comunidade, queremos fazer um programa de governo fazendo o básico, e o básico bem feito. Não temos obras mirabolantes, nós precisamos fazer acontecer o que já tem em São Sebastião. Fazer com que os postos de saúde sejam usáveis, as escolas, as ruas, enfim, estrutura, iluminação, creche. Então não vou criar nada antes de arrumar o que já tem. Que o que já tem está muito sucateado, está ruim. Então a gente conhece o município de ponta a ponta. Eu, como morador da Costa Sul, peço a maioria aqui que são moradores da Costa Sul que vistam a nossa camisa, que a hora da decisão falta 15 dias. Votando 11, tenho certeza que irei honrar o voto de cada um aqui. Nunca fui prefeito, é a primeira vez. Bom, eu queria agradecer a presença dessa plateia aqui sensacional, que manteve um nível legal. Os candidatos também foram excepcionais. E convidar vocês para refletir bastante antes de votar. Não venha no seu voto. Só isso por enquanto. Bom. Obrigado.